amigos, estamos aqui hoje para gravar o quarto programa da série A Criatividade Brasileira na Luteria. Hoje tenho certeza que vocês vão gostar muito desse nosso bate-papo. É um luthier jovem, começou há não muito tempo, mas já está fazendo excelentes instrumentos. Ele se dedica muito ao violão e também ao cavaquinho. E é um prazer enorme apresentar para vocês, para os que não conhecem ainda, o Fernando Paizinho. Olá, também. Fernando, super legal ter você aqui. Nós estávamos batendo um papinho aqui antes de... Eu já conheço o trabalho dele, tem um violão lindo aqui que depois que ele trouxe hoje. Nós vamos depois falar mais sobre o instrumento. Mas como sempre a gente quer saber um pouquinho assim da tua história, né? O que você fazia antes da luteria, como é que você acabou vindo para esse mundo da luteria? Primeiramente é um prazer estar aqui, né? Fico muito feliz de participar desse programa e também do seu convite, como você falou, foi muito legal. Assim, o prazer é todo nosso. Então, anteriormente, né, antes da luteria, eu era ferramenteiro. Fui ferramenteiro por 14 anos. E sempre gostei de música, mas nunca estudei música assim, né? Sempre como hobby e tudo. E lá para meados de 2006, mais ou menos 2006, eu vendi todos os meus instrumentos. Tocava guitarra sempre, rock, guitarra, violão. Vendi tudo, porque eu entrei na faculdade, tudo. Vendi, abandonei. Fiquei uns 4 anos sem relar a mão num instrumento. 4 anos. Aí, em 2010... surgiu assim a vontade de estudar violão clássico. Comecei a fazer aulas e em paralelo com isso eu estava montando um negócio em casa que seria um ateliê para construir telescópio. Que incrível. Telescópio refletor newtoniano. E comecei a estudar ótica, estudar muita ótica e comecei já a fazer espelhos, né, de vidro e nesse meio tempo, né, como eu estava estudando violão, encomendei um violão de luthier. Quando o violão, e nesse tempo, eu conversando com a minha esposa, né? E ela falou assim, pô, por que você, ao invés de fazer telescópios, não faz violão? Porque eu comecei a me interessar muito pela construção e você fica fascinado pelo instrumento, né? Demorou um pouco para mim aceitar a ideia, porque eu já tinha investido um tempo já de estudos na ótica. E acabou que chegou um dia que eu falei, não, vamos partir para esse lado aí. Aí eu procurei um curso para poder entender como funciona trabalhar com madeira, porque até então eu só havia trabalhado com aço, né? Várias maneiras de trabalhar com aço, mas madeira eu nunca tinha mexido com madeira. E eu fui até o ateliê do Gabriel, do Walter Gabriel, e iniciei um curso lá, fiquei 10 meses com ele lá, aprendeu pelo menos como dobrar uma madeira, o que fazer com a madeira, né? Eu não tinha noção de trabalhar com madeira. E isso foi no finalzinho de 2012, mais ou menos. Finalzinho de 2012. E eu fiquei lá praticamente 2013 inteiro, né? Foram 10 meses, mais ou menos. E no final de 2013 eu saí da empresa que eu trabalhava, pois estava ruim o mercado para ferramentaria e fui jogado no mercado junto com milhares de outros profissionais, né? E como eu já estava bem interessado em fazer instrumentos, comecei a pegar algumas manutenções, aí decidi apostar. A minha esposa sempre me apoiou muito, né? Foi bem difícil no começo, porque é difícil, né? É muito difícil. Tanto Qualquer dinheiro, investimento investimento em material, máquina, tudo, né? É complicado o estudo. E eu comecei a investir em comprar livros de fora, né? Livros importados. Fora tem uma literatura muito legal para violão. Comprei um livro do Make Master Guitars do Roy Cortnell. Esqueci o título do livro, mas é um livro do John Bogdanovich, que ele explica muito bem. Excelente. A ilustração daquele livro ele é muito boa para quem está começando, porque ele explica John muito bem. Bogdanovich. Depois acho que seria legal a gente colocar assim, tem muita gente também que está iniciando e essas suas dicas são preciosas, né? Então, a gente depois pode colocar a parte, uma lista desse material que você te ajudou muito a entrar no... Esse é muito bom. O do Roy Cortnell, ele fala sobre 8 construtores. O Torres, o Hauser, Romanilos, Hernandes de Aguado,
qual é outro rapaz? O Daniel Friedrich. David Rubio, provavelmente. Não, tem o Robert Boucher. São Boucher. esses, né? Uhum. E aí tem o construtor, a planta, e descrito algumas características dos instrumentos, e do meio para frente é o manual de construção também, muito bom. Uhum. E também um outro livro que me ajudou bastante foi o do Irving Somogi, que é o Making a Responsive Guitar. Tem um de construção e um de design do instrumento, né? São excelentes daí, bem técnico, bem técnico. E aí em 2014 eu finalizei meu primeiro instrumento, foi em fevereiro de 2014, foi um violão em pau-ferro, tampinha abeto, todo em goma laca. Foi uma trabalheira absurda fazer aquele violão primeiro, mas saiu, ficou legal. E a partir daí eu comecei a apostar nisso, né? Fazendo mais manutenções, e eu fui pro lado do cavaco. O cavaco me abriu uma porta, assim, né? Eu conheci um músico que me deu todo um suporte no começo. O nome dele é Fernando Carvalho, né? Conhecido muito popularmente bom como o Scooby. O Scooby. Ele é muito bom luthier também. No caso, ele é um músico, né? Muito bom músico. O Fernando Carvalho. Esse é o Fernando Carvalho. Não, eu estava confundindo com o Fernando Castro. Não, é o Fernando Carvalho. Ele me deu toda uma assessoria no começo, pois eu não tinha muito contato com o cavaco. Incrível que eu não tive, foi o instrumento que eu menos tive contato, e é onde eu sou mais conhecido. Uhum. O primeiro cavaco que eu peguei foi um Carlinhos Luthier para fazer uma manutenção, e o segundo foi o meu. Eu não tinha contato com esse instrumento, e ele me deu uma assessoria, assim. Todos os instrumentos que eu fazia ele testava, e até que cheguei num ponto e fui mantendo, né? Fui fazendo a parte de... Aí, a bagagem que eu tinha na ferramentaria me possibilitou trabalhar com precisão, né? Eu sempre trabalhei com muita precisão. Trabalhava com controle de qualidade e acabamento. Precisões na casa de décimo de micron, né? Assim, coisa absurda, assim, sabe? E isso dá uma facilidade para você trabalhar com precisão. Uhum. Né? A parte de afinação, tudo, entender essas coisas, a parte da timbragem do tampo, que não é uma questão muito dimensional, né? É uma questão mais de sensibilidade, né? De flexibilidade versus densidade, essas coisas, né? Isso gera um timbre, né? E aí fui apurando com o tempo. O resultado o pessoal está gostando, né? Graças a Deus. Maravilhoso. Só para não perder o gancho, no início aqui da história, ele falou do Walter Gabriel, né? Com quem ele foi o primeiro curso que ele fez, assim, que abriu esse novo caminho para ele. O Walter trabalha com isso já há mais de 20 anos. Ele vai estar aqui brevemente também com a gente para contar essa história. E tem sido, assim, uma coisa muito interessante esse curso do Walter. É um curso, assim, que tem pessoas que têm já um interesse, às vezes muitos se tornaram profissionais a partir dali, e muitos também é um hobby, né? Você sim. Conheceu muitos, e uma variedade, tem violão, tem violino, tem violoncelo, tem guitarra hardtop, tem tudo, né? Voltando só um pouquinho, Paizinho, você estava contando antes de a gente começar aqui com o nosso programa, sobre essa fase, voltando um pouco mesmo ainda antes de você iniciar a coluteria, que eu fiquei impressionado assim, com um processo que vem acontecendo aqui no Brasil, né? Desde 2006, 2008, especialmente para frente, né? As 3 fábricas, você trabalhou numa delas 9 anos, né? Isso, eu trabalhei primeiro, quando eu saí do Senai, fiz Senai... Você fez o Senai. Em mecânica, né? Fiz 5 anos de Senai, foi de 95 até meados ali de 99, né? 4 anos e meio de Senai. Saí de lá, fui para uma empresa, chamava GTC. Era uma empresa que já tinha, na época ela tinha 18 anos, essa daí tinha 18 anos de mercado, e era uma empresa que trabalhava com muita precisão, lá foi uma grande escola, profissionais, sim, sabe, de alto nível, precisão, e o dono da empresa, né, que foi, eu falo que ele foi um dos caras que eu aprendi a trabalhar, né, porque dependendo do ramo que você tá, claro, tem suas peculiaridades, mas você tem que saber trabalhar. Se você souber trabalhar, você se adapta em alguns lugares, e ele foi um grande professor, né, o Júlio Floriani, foi um cara, faz tempo que eu não falo com ele, mas me ensinou muita coisa. E essa empresa lá começou a ir muito mal, isso já lá em 2002, já começou a ir muito mal, mudou para Santa Catarina, eu fui para Santa Catarina com eles e fiz um ano de casado lá, né,
casei aqui, fui pra lá com minha esposa. E aí não deu, a empresa ficou muito ruim, e aí eu vim pra cá. Quando eu cheguei aqui, eu entrei na outra empresa, Ferriplax, ficava ali no Ipiranga. E essa empresa ela já tinha 55... Quando eu entrei, tinha 46 anos de mercado. Quando eu saí, tinha 55, que foi quando ela quebrou. Fiquei 9 anos nessa empresa. Uma empresa também... tinha a carteira de clientes, acho que tinha uns 3 mil clientes. Tudo quanto é empresa que você... de veículos, de tudo, era cliente deles. A gente fazia dispositivos calibradores. Então, se o cara produz um determinado produto e precisa controlar aquilo de maneira específica, a gente fazia para eles. A empresa também quebrou também, não aguentou. E a última foi aqui na Henry Ford, a Niassa também. Tinha poucos clientes fiéis, porém muitos saíram do Brasil. Isso foi já em 2012 ali. Muitos saíram do Brasil e ele teve que fechar também. Essa é uma realidade que a gente sabe, né, que está acontecendo assim, ano a ano. A participação da indústria brasileira no PIB nacional vem caindo. Chegou a décadas atrás a representar 30%, hoje já está abaixo de 10%. Mas vamos voltar a falar na música. Eu acho que é interessante, eu quis voltar nisso porque isso está acontecendo e tem muita gente já procurando uma segunda profissão, até pensando na sua aposentadoria, que ainda tem muitos e muitos anos para trabalhar, e muitos luthiers vieram da tua área. Tem vários luthiers da indústria que eram da indústria automobilística, tem luthiers muito bons que trabalhavam na General Motors, na Mercedes-Benz, na Fiat e assim por diante, né? Que acho que essa coisa da precisão, do detalhe, né? Da paciência para atingir, né? Nós estamos falando uma coisa aqui no início, que eu acho que é muito interessante, Fernando, falar um pouquinho, e acho que para os luthiers especialmente é realmente muito interessante. Isso a gente já falou nos vídeos anteriores, quando a gente escolhe o tampo, né, a nota que esse tampo vai estar soando, e depois do instrumento fechado, quando a gente toca, né, na caixa, a gente é um tambor, isso aqui tem uma frequência, uma nota, né? Que no caso deste violão é uma nota sol, que já é uma frequência muito interessante para nós violonistas, né? Porque é um instrumento que vai ter um grave bonito, já tem um peso, né? Eu sei que você gosta também de ficar entre o sol, o fá sustenido. Esse aqui está meio ali entre o sol e o fá sustenido. E eu perguntei para o Fernando, eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, que ele já desenvolveu uma maneira de ir atrás desse som. Não é uma coisa que acontece por causa da madeira só, né? Cada instrumento é de um jeito. Não, você desenvolveu essa técnica, aprendeu uma coisa assim realmente de acústica, para você fazer cientificamente chegar aonde você quer. Fala um pouquinho disso. Sim, como eu falei, né, a parte de cavacos foi meu grande laboratório, pois eu já fiz bastante, né? Então você consegue manter ali a parte dimensional meio inalterada e começa, inalterada assim, né? Na parte grossa da coisa, né? E começa a trabalhar na sensibilidade. E hoje, quando eu fecho um instrumento, por exemplo, fecho um violão, eu calibro a parte de altura de leque, eu não meço, eu pego no tato. Vou flexionando, quando chega naquele ponto que eu acho que é o que eu devo chegar, tá pronto, aí eu finalizo, e quando fecho o instrumento ele já fica ali em torno do sol, mais ou menos. Caso eu não queira mexer mais, quando por verniz, escala e cavalete, ele já vai subir um pouco. Você está adicionando massa, ele sobe, né? Uhum. Caso eu queira baixar isso, eu tiro em volta do bojo ali, e no fundo do instrumento eu vou batendo para não desequilibrar. O instrumento já fechado. Já fechado e com os filetes. Porque sem os filetes ele também, você bate, você não escuta muita coisa. Porque a caixa ainda tá... Ela tem... Por mais bem colada que seja, ela não fica ainda... Você bate, você não sente aquele ecoar do tambor, né? Uhum. E quando você põe os filetes, já muda completamente. Você bate, você escuta bem vivo. Bem o som definido. é bem próximo do que vai ser no final já.